Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo à nossa aula acerca do princípio fundamental da contagem. Esse assunto é de suma importância para praticamente todos os concursos públicos, vestibulares, concursos militares, enfim, pois o assunto análise combinatória é sempre pedido, ou quase sempre pedido, pelos editais. Como é um assunto de difícil compreensão, eu conheço, um assunto bem grande, bem vasto, eu preferi dividi-lo em duas grandes partes. A primeira, que vamos abordar neste vídeo, princípio fundamental da contagem. A segunda, os problemas envolvendo combinações simples, tá certo? Que será objeto da nossa próxima videoaula. Portanto, nós vamos abordar esses dois assuntos resolvendo dezenas e dezenas de exercícios, porque é a única maneira que há de você compreender de verdade, de fato, todas as nuances dessa matéria, que é sim, reconheço, um pouquinho complicado, um pouquinho difícil no primeiro momento, mas depois que você pega o jeito, você vai resolver com certeza lá na sua prova com o pé nas costas. Tá legal? Então, sem mais perder tempo, vamos à questão número 1. Uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Mais uma vez, uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? É fundamental que você tenha em mente o seguinte: toda questão de análise combinatória segue sempre os mesmos passos, o mesmo roteiro, as mesmas etapas. A primeira etapa é você identificar no enunciado quantas decisões a pessoa tem de tomar. No caso, a moça precisa tomar 2 decisões. A primeira, escolher uma blusa. A segunda, escolher uma saia. Maravilha. Uma vez identificadas as decisões que a pessoa tem de tomar, vamos agora à parte mais importante da questão, que é descobrir de quantas maneiras cada uma das decisões pode vir a ser tomada. Quantas blusas a moça tem? A moça tem 5 blusas. E ela precisa escolher uma. Se ela tem 5 à disposição e precisa escolher uma, de quantas formas ela pode fazer isso? 5, obviamente, né? Ela tem 5 blusas porque uma das 5 ela pode escolher para vestir. Da mesma forma, ela possui ao todo 6 saias. Ela precisa escolher uma para vestir. De quantas maneiras isso pode ser feito? 6. Porque há 6 saias à disposição daquela moça. Agora, o mais importante de tudo que eu preciso que você perceba: o enunciado pediu que ela escolhesse apenas a blusa? Não. Apenas a saia? Também não. O enunciado pediu que ela escolhesse a blusa e a saia. Então estamos diante do contexto do E, entre aspas. O E está aparecendo na brincadeira. Você quer tomar uma decisão, que no caso é escolher a blusa, e uma segunda decisão, que no caso é escolher a saia. Quando acontecer exatamente isso, você vai utilizar o que chamamos de princípio fundamental da contagem, que diz que as 2 decisões juntas, quer dizer, a primeira e a segunda, você calcula o total de possibilidades, multiplicando, no caso, 5 pelo 6. A resposta é 30. Tá certo? Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. As 2 decisões juntas, a moça pode tomar
de 5 vezes 6, 30, portanto, né, maneiras diferentes. Tá certo? É só multiplicar os números que você obteve em cada uma das etapas, em cada uma das decisões que ela precisou tomar. Tá certo? Quer dizer, é fácil? Fácil é. Claro, estamos apenas na primeira questão. Mas esse roteiro você vai seguir em todas as demais. Claro que vai ter uma pimentinha aqui, uma cerejinha ali no topo do bolo, lá colar. Ok, não tem problema. Mas o principal é isso. Primeiro, identificou as decisões que a moça precisou tomar. Segundo, de quantas formas cada decisão pôde ser tomada. Terceiro, multiplicou as duas etapas iniciais. 5 vezes 6, 30. Tá legal? Vamos então ao número 2, que é bem similar à anterior, e você vai perceber que o raciocínio é absolutamente o mesmo. Vamos então à questão número 2. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só tipo de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 de sobremesa. De quantas formas pode um homem fazer sua refeição? Beleza? Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só tipo de carne e uma só sobremesa. São as duas decisões que esse homem precisará tomar. A primeira, escolher a carne. A segunda, escolher a sobremesa. Então indicamos aqui a primeira etapa, escolher a carne. A segunda, escolher a sobremesa. Agora, de quantas formas, de quantas maneiras ele pode escolher a carne que ele deseja comer? 8. Por que 8? O enunciado disse que há 8 tipos diferentes de carne no cardápio. Da mesma forma, ele pode escolher a sobremesa de 5 maneiras diferentes, porque há 5 opções de sobremesa também naquele cardápio. Agora, aquele cara vai escolher só a carne? Não. Só a sobremesa? Não. Ele vai escolher a carne e a sobremesa. Apareceu o E, o contexto aqui do E, então apareceu o princípio multiplicativo, apareceu o princípio fundamental da contagem, apareceu a conta de vezes, a multiplicação, que vai nos fornecer a resposta. 8 vezes 5, 40. Então há 40 pratos possíveis dentro das condições estabelecidas pelo enunciado. Tá certo? É fácil, tranquilo, quando você organiza o teu raciocínio, faz devagarzinho, passo a passo, sem correria. Se quiser fazer de uma vez só, lendo tudo de uma vez, e a partir daí escrevendo o que vem à mente, vai ficar mais difícil com certeza. Vamos à nossa questão de número 3. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila indiana? Enunciado simples e objetivo. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila indiana? Bem, fila indiana, um atrás do outro, né? Temos aqui a primeira pessoa da fila, a segunda e a terceira. São 3 pessoas. Quantas possibilidades existem para a primeira pessoa da fila? O primeiro lugar da fila tem quantas possibilidades de ser ocupado? 3, né? Qualquer uma das 3 pessoas pode ser a primeira da fila. Agora, a pessoa que foi a primeira da fila pode voltar e ser a segunda? Pode voltar e ser a terceira ao mesmo tempo? Ser a primeira e a segunda, a primeira e a terceira? Não, né? Então, restam 2 pessoas e qualquer uma das 2 pode ser a segunda.
Portanto, há duas possibilidades para a segunda posição da fila. A pessoa que sobrou, a terceira pessoa, a última pessoa, obrigatoriamente vai ser a terceira da fila. Ok? A pergunta foi: de quantos modos a primeira pessoa pode ficar em fila? Somente? Não. Só a segunda? Não. Só a terceira? Não. Ele quer que você determine de quantos modos a primeira e a segunda e a terceira podem ficar numa fila indiana. Não é isso? Portanto, estamos diante de um exercício que é resolvido através do princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo: 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Tá certo? Só isso e mais nada. Tranquilo? Questão 4. 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? 4 atletas participam de uma corrida. 4 atletas, vamos supor, Usain Bolt, Johan Blake, Asafa Powell e o favoritaço para ganhar a corrida, Bruno Leal. 4 atletas. Tá certo? Vão disputar uma prévia para as Olimpíadas do ano que vem aqui no Rio. Ele pergunta: quantos resultados existem para os 3 primeiros lugares? Isso quer dizer, em outras palavras, de quantas maneiras diferentes o pódio pode ser configurado? Né? Primeiro, segundo e terceiro. De quantas maneiras diferentes você pode distribuir as medalhas de ouro, prata e bronze? Enfim, algo do gênero, algo similar. Beleza, vamos lá. Com relação ao primeiro colocado, são 4 caras disputando a corrida. No papel, qualquer um dos 4, pelo menos no papel, qualquer um dos 4 pode ganhar. Não é isso? Beleza? Vamos supor que deu o óbvio. Vamos supor que ganhou quem tinha que ganhar, que ganhou o Usain Bolt. Tá certo? Não deu para o Bruno Leal. Ganhou o Usain Bolt. Então o que acontece? Sobram 3 atletas disputando agora a medalha de prata: Powell, Blake e o Leal. Qualquer um dos 3 pode ser, portanto, o segundo. 3 possibilidades, portanto, para a segunda posição. Vamos supor que Johan Blake foi o segundo colocado. Para a medalha de bronze, para a terceira posição, restam 2 atletas disputando: Powell e o Leal. Vamos supor que deu a lógica, que deu o Asafa Powell. Então, o Bruno, tadinho, ficou sem medalha, ficou fora do pódio. Aí ele quer o seguinte: quantos resultados existem só para o primeiro colocado? Não. Só para o segundo? Não. Só para o terceiro? Não. Ele quer para os 3. Primeiro e segundo e terceiro lugares. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24, ok? Portanto, a resposta é 24. Há 24 maneiras diferentes, 24 resultados diferentes para as 3 primeiras posições. Questão número 5, muito importante, muito importante. O sistema telefônico de São Paulo utiliza 9 dígitos para designar os diversos telefones. Supondo que o primeiro dígito seja sempre 2 e que o dígito 0 não seja utilizado para designar estações, segundo e terceiro dígitos, quantos números de telefone diferentes podemos ter? Esse exercício é importante porque vão começar a aparecer algumas restrições numa
ou noutra etapa do exercício. Nas questões anteriores não havia qualquer tipo de restrição. A moça poderia escolher qualquer uma das 5 blusas disponíveis, qualquer uma das 6 saias disponíveis. Na segunda questão, o homem poderia escolher qualquer tipo de carne disponível, qualquer sobremesa disponível. Na questão anterior, qualquer um dos 4 atletas poderia ser o primeiro, tanto faz. Não havia nenhum tipo de restrição, de indicação especial. Mas nessa questão e em quase todas as demais, vão aparecer restrições aqui ou ali. Bem devagar, com calma. O sistema telefônico de São Paulo utiliza 9 dígitos, estão aqui os 9, para designar os diversos telefones. Cuidado agora. Supondo que o primeiro dígito seja sempre 2. Então, preste atenção. Com relação à primeira etapa da questão, a primeira decisão, o primeiro dígito, não há escolha a fazer. O enunciado já predeterminou o dígito que vai ocupar a primeira posição. Eu sou obrigado a escolher o dígito 2. Não há escolha a fazer. Isso quer dizer que há uma possibilidade na primeira posição. Que possibilidade é essa? O dígito 2. Tranquilo? Beleza? Então, com relação à primeira etapa, eu sou obrigado a utilizar o 2, portanto, eu só tenho uma possibilidade. Logo depois, o enunciado falou o seguinte: e que o dígito 0 não seja utilizado para designar estações, segundo e terceiro dígitos. Então, aqui na segunda casa e na terceira, ele disse que se tratam de estações, dizendo também que nas estações o 0 está proibido de entrar. Eu não posso colocar o 0 nem na segunda casa, nem na terceira. Beleza? Tranquilo? Agora, lembrando que de 0 a 9, nós temos ao todo 10 dígitos. Nós temos ao todo 10 algarismos. Se o 0 está proibido de entrar na segunda casa, quantos estão permitidos? Quantas possibilidades eu tenho de escolha para ocupar a segunda casa? 9. É isso? Todas, que são 10, exceto uma, que seria o 0. Com relação à terceira posição, também 9 possibilidades, porque são 10 dígitos, porém o 0 está proibido, 9 possibilidades. Tranquilo? Beleza? Agora, com relação aos outros dígitos, às outras etapas, às outras decisões, o enunciado falou alguma coisa em especial? Colocou algum filtro, alguma restrição? Não, de forma alguma. Isso quer dizer que na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona posições, qualquer um dos 10 dígitos pode aparecer, inclusive o 0, inclusive o 2, qualquer um. Tá certo? Não há qualquer restrição com relação a isso. Ok? Portanto, todas as 9 etapas, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar todo mundo. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 10, 6 vezes, né? Vai dar 81 milhões. 81 com 6 zeros. Tá legal? Então começamos a ter
questões nas quais aparecem restrições aqui ou ali. É só a gente ir com calma, devagarzinho, analisando passo a passo, que nós não vamos ter dificuldades. A questão 6 ela é importante porque vai servir de preparação para uma próxima que virá logo depois, essa sim perigosa. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Isso quer dizer que você tem 5 algarismos ao todo, 5 algarismos disponíveis, e o objetivo é, com esses 5 aqui, montar números de 3 algarismos. Ou seja, números que tenham uma centena, uma dezena e uma unidade. Ok? Sendo que os algarismos devem ser distintos. O cara que você escolher para a centena não pode voltar nem na dezena, nem na unidade. Ok? Então, são 5 algarismos disponíveis. Qualquer um dos 5 pode ser o teu escolhido. Então, há 5 possibilidades para a centena. Beleza? Tranquilo? O cara que você escolheu para a centena, o algarismo que você escolheu para a centena, não pode voltar mais. Então, quantas possibilidades para a dezena? 4. 4 possibilidades para a dezena. E para a unidade, 3. Porque havia 5 ao todo. Gastamos 1 na centena, sobraram 4. Gastamos 1 na dezena, sobraram 3. E qualquer um dos 3 que sobrou pode vir para a unidade. Tá certo? Beleza? Então, ao todo, quantas possibilidades de números de 3 algarismos existem nessas circunstâncias? É só multiplicar todo mundo, 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60. Certo? Um detalhe importante. Quando eu coloquei 5 aqui em cima, esse 5 tem a ver com o de cima aqui, ó, ou com o de baixo? Esse 5 se refere ao algarismo 5 que eu escolhi e coloquei aqui, ou ao total de algarismos que eu tinha à disposição? 5. Certamente você aí respondeu que é o de baixo, né? Eu tenho 5 possibilidades ao todo, qualquer uma das 5 poderia ter sido escolhida para as centenas. Aí fica a dica para você nunca perder isso de vista. Em análise combinatória, a pergunta primordial não é qual, é quantos. A pergunta-chave é sempre quantos, nunca qual. Como assim? Qual foi a blusa que a moça escolheu na questão do número 1? Tanto faz. A blusinha verde, vermelha, estampada, não interessa. O que interessa para a combinatória é que ela tinha 5 blusas à disposição. Qual que ela escolheu? Tanto faz. Qual saia que ela escolheu? Tanto faz. O que importa é que havia 6 saias disponíveis. A mesma coisa aqui. Qual dos 5 algarismos o cara escolheu para ocupar as centenas? Tanto faz. Se foi o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Tanto faz. Não interessa para a combinatória isso. O que interessa é que havia 5 à disposição. 5 caras possíveis. 5 caras disponíveis para serem escolhidos. Tá legal? Não perca isso de vista em nenhuma questão de análise combinatória. Questão 7.
O Detran decidiu que as placas dos veículos do Brasil serão codificadas usando-se 3 letras do alfabeto e 4 algarismos. Qual o número máximo de veículos que poderá ser licenciado? Beleza? Então, para você emplacar um veículo, são necessárias 7 etapas. As 3 primeiras têm a ver com as letras. E as 4 últimas com os algarismos. Lembrando que o alfabeto possui 26 letras, qualquer uma das 26 pode ser a primeira. Agora repare que nada foi dito, ao contrário da questão anterior, que as letras precisam ser diferentes. Nada foi dito, certo? Eu posso ter a mesma letra voltando aqui na segunda posição e também na terceira. Digamos a placa AAA 1, 2, 3, 4. Ela existe? Existe, com certeza. Podemos ter uma placa assim? SSS 8235? Podemos. Então pode haver repetição de letras sem problema nenhum. Como também pode haver repetição dos algarismos. Qualquer um dos 10 algarismos pode ser o primeiro, de 0 a 9. Qualquer um. E esses algarismos podem se repetir. Então, há 10 possibilidades em todas as 4 etapas finais. Tá certo? A placa ABC 2222 existe? Existe. Há algum impedimento para que ela exista? Nenhum. O enunciado em algum momento falou que os algarismos da placa devem ser distintos? Não falou nada. Então, se não falou nada, pode haver repetição numa boa. Beleza? Então, pelo princípio fundamental da contagem, você vai ter um trabalhinho aí para multiplicar 26 por 26 por 26, né? Depois é só acrescentar os 4 zeros finais, né? 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 mil daria 175 milhões 760 mil placas. O SESP, caso cobrasse essa questão, ele provavelmente falaria o seguinte: é correto afirmar que o total de placas possível é superior a 170 milhões de placas. Certo ou errado? Certo. Superior a 170 milhões. Deu 175 milhões. Ele pode falar assim: supondo que a população brasileira seja de 200 milhões de habitantes, é correto afirmar que o total de placas possível é maior do que os de habitantes. Certo ou errado? Errado. 175 milhões é inferior a 200 milhões. Ok? Beleza? Vamos então à questão de número 8, que é uma questão também bem simples, mas que pode induzir você a um erro. Tá certo? Vamos lá ver então a número 8, como nós vamos resolver. Questão 8, portanto, de quantas formas podemos responder a 12 perguntas de um questionário, cujas respostas para cada pergunta são sim ou não. Beleza, são 12 perguntas no questionário, portanto são 12 decisões a tomar, beleza? 12 etapas a cumprir, 12 partes a considerar. Com relação à primeira pergunta, eu posso respondê-la de quantas maneiras diferentes? 2. Ou eu respondo sim, ou respondo não. 2 possibilidades para a primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, de quantas maneiras eu posso respondê-la? 2. Ou respondo sim, ou respondo não. Com relação à terceira pergunta,
De quantas maneiras eu posso respondê-la? Duas. Ou respondo sim, ou respondo não. E assim por diante, até a 12ª. Ok? Então, em todas as etapas apareceu ali o número 2, respondendo às duas possibilidades de escolha em cada uma dessas etapas. Ok? Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar todo mundo. Aí que está o perigo, aí que está o risco de você errar, tá certo? Porque a gente tende a baixar a guarda. A questão é fácil? Sim, é fácil. Por isso mesmo, a gente tende a baixar a guarda. E escrever 2 vezes 12, 24. Não é 2 vezes 12, 24. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes? 12 vezes. Sendo, portanto, uma potência. 2 elevado a 12. E não simplesmente 2 vezes 12. Tá legal? Cuidado com isso aí que é perigoso. Beleza? 2 elevado a 12, 4.096. Na prova, ele pode deixar indicado as alternativas 2 elevado a 12. Não acredito, porque senão vai estragar a brincadeira, porque a dificuldade da questão é você se confundir e botar 2 vezes 12, 24. Então o ideal é ele não colocar 2 elevado a 12 para não alertar você da possibilidade de a resposta ser a potência, né? E pedir, portanto, que você calcule na mão aquele valor. Você vai perder um tempinho, mas vai chegar lá no 4.096. É bom saber de cor, porque é comum em várias partes da matemática a potência 2 elevado a 10. 2 a 10 é 1024. Então, se você sabe de cor que 2 a 10 é 1024, 2 a 11 é 1024 vezes 2, 2048, 2 a 12, 2048 vezes 2, 4.096. É um belo de um bom atalho. Tá certo? Vamos, portanto, à nossa próxima questão, que é muito importante, que é a questão de número 9. Questão de número 9, muito importante. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos de 0 a 7? Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos de 0 a 7? Então, de 0 a 7, nós temos 8 algarismos à disposição. O objetivo é formar números com 3 algarismos, beleza? Sendo que agora há um probleminha. Além de os algarismos serem distintos, os números formados, a centena formada, deve ser ímpar. E aí vem a recomendação essencial, importantíssima para nós. Qual dos 3 algarismos nesse exercício é o mais importante? Das centenas, das dezenas ou das unidades? Qual dos 3 vai definir, vai decidir se o número como um todo é par ou ímpar? Das unidades, não é isso? Com certeza. Então, você vai precisar começar pelo algarismo das unidades. Como o algarismo das unidades é o mais importante, pois ele é quem decide se o número vai ser par ou ímpar, precisamos começar por ele. Então, em questões combinatórias, se uma decisão for, por qualquer motivo, mais importante do que outra, comece sempre por ela. Sempre por ela. Se você tentar começar a questão 9 pela centena, você vai acabar se complicando, vai acabar errando. Tá? Então, nas unidades, eu tenho que colocar um dos algarismos ímpares.
E eu tenho 4 possibilidades para isso: 1, 3, 5 ou 7. Qualquer um dos 4 pode ser o meu escolhido para ocupar a ordem das unidades, beleza? 4 possibilidades, portanto, das unidades. Preste atenção agora, que é muito importante, muito, muito importante. Ao todo eu tenho quantos algarismos disponíveis? 8. Um dos 8 eu gastei aqui nas unidades. Quantos sobram? 7. Então, nas centenas, qualquer um dos 7 que sobrou, pelo menos a priori, pode entrar. Ok? Quantos sobram? 6. Qualquer um dos 6 remanescentes pode ocupar a ordem das dezenas. Ok? De novo, eu tenho 8 algarismos. 8 algarismos. Gastei um dos 8 aqui nas unidades. Sobram 7. Qualquer um dos 7 restantes pode vir nas centenas, no primeiro momento. E depois, qualquer um dos 6 restantes nas dezenas. Por que eu falei ainda há pouco, num primeiro momento, 7 nas centenas? Porque as centenas também têm um probleminha, tem uma restriçãozinha. Nós não podemos começar um número pelo 0. Na casa das centenas, no algarismo mais à esquerda, eu não posso começar pelo 0, eu não posso colocar o 0. O número 0,37, na prática, só tem 2 algarismos. O 0 à esquerda não tem significado. Beleza? Tá, e daí? E daí que não são 7 possibilidades na centena, são apenas 6. 6 possibilidades nas centenas, porque o 0 não pode ocupar a ordem das centenas. Com relação às dezenas, algo mudou? Não. O 0 pode entrar na dezena? Pode, sem problema algum. Então, pelo princípio fundamental da contagem, são 144 números diferentes que você pode montar nessas circunstâncias. Ok? Em toda aula de combinatória, alguém me pergunta: por que aqui não é 5 e sim 6? Calma, vamos lá, devagar. Eu tenho quantos algarismos ao todo? 8. Gastei um aqui, sobraram 7. A princípio aqui seriam 7. A princípio. Mas percebemos que não pode o 0. Então, 6 possibilidades na centena. Eram 8 ao todo. Gastei um aqui, sobram 7. Gastei outro aqui, nas centenas sobram 6. E não 5 nas dezenas. Tá certo? Então, cuidado, porque muita gente tem essa dúvida. Todo mundo pergunta: por que não é 6 e 5? É porque, na verdade, era para ser 7 e 6. Na centena, excluindo 0, acabou, ao invés de 7, ficando 6 no lugar. Tá? Vamos então à nossa próxima questão. A questão 10, ela é tranquila, não é difícil não. Determinar quantos são os números de 3 algarismos múltiplos de 5, cujos algarismos das centenas pertencem ao conjunto cujos elementos são 1, 2, 3 e 4, e os demais algarismos ao conjunto cujos elementos são 0, 5, 6, 7, 8 e 9. Determinar quantos são os números de 3 algarismos múltiplos de 5, cujos algarismos das centenas pertencem ao conjunto 1, 2, 3, 4, e os algarismos da dezena e unidade, os demais algarismos, ao conjunto 0, 5, 6, 7, 8 e 9.
Com relação ao algarismo das centenas, há 4 possibilidades de escolha. Qualquer um dos 4 aqui pode ser o seu escolhido para as centenas. Agora, com relação às dezenas, qualquer um dos 6 algarismos disponíveis pode ser o seu escolhido. 6 possibilidades, portanto, para as dezenas. Agora, cuidado com as unidades. Por quê? Porque o enunciado pede que os números formados sejam múltiplos de 5. E você certamente se lembra que um número é múltiplo de 5 quando termina em 0 ou em 5. É isso? Sendo, portanto, 2 as possibilidades de escolha para a casa das unidades. Você pode escolher o 0 ou o 5. Tá certo? Tranquilo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar todo mundo. A resposta 48. Um detalhe importante é que o enunciado não disse em nenhum momento que os algarismos devem ser distintos. O enunciado não falou isso. Falou apenas que o algarismo das centenas vem de um conjunto e os demais algarismos do outro conjunto. Nada afirmando acerca da necessidade desses 2 algarismos finais, da dezena e das unidades, serem distintos. Tá legal? Não assuma aquilo que o enunciado não lhe informou de forma explícita. Se o enunciado nada disse acerca de que os algarismos são distintos, não assuma essa hipótese, porque senão você vai errar. Tá legal? Beleza? Vamos à questão de número 11, que também é uma questão tranquila, sem maiores dificuldades. Questão de número 11, da Fundação Cerveira Rio. Durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 32 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, em primeiro Brasil, em segundo Nigéria, em terceiro Holanda. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, diferentes, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Essa questão é parecida com uma que já fizemos no início dos 4 atletas, já a mesma coisa. Só que agora são 32 países. Qualquer um dos 32 pode ser o primeiro, qualquer um dos 31 restantes o segundo, já que o campeão não pode ser ao mesmo tempo o vice, e qualquer um dos 30 remanescentes o terceiro colocado. Pelo princípio fundamental da contagem, 29.760 tampinhas diferentes. Aí você começa a perceber que as questões vão se repetindo, né? Aquela que nós fizemos lá atrás, eram 4 atletas disputando uma corrida. Aqui são 32 países disputando a Copa do Mundo. Quantos resultados diferentes existem para os 3 primeiros lugares naquela questão? Nesta, quantas tampinhas diferentes podem existir, sendo que em cada tampinha também ele levou em conta o primeiro, o segundo e o terceiro colocados. É isso? Então, na prática, a mesma questão. As questões vão começando a se repetir e eu preciso que você comece a perceber isso, para que quando chegar a sua vez de praticar, você identifique qual questão se parece com qual, para facilitar a tua vida. Ok? Questão 12, importante, da Fundação Getúlio Vargas. Uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha, esquece-se do número. Ela lembra que o número tem 5 algarismos, começa com 6, não tem algarismos repetidos e tem o algarismo 7 em alguma posição. Esse que é o problema do problema. O número máximo de tentativas para acertar a senha é? Bem, novamente, uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico de um banco,
mas na hora de digitar a senha, esquece-se do número. Né? Isso acontece nas melhores famílias. Ela lembra, entretanto, que o número tem 5 algarismos. Ok, 5 algarismos. Beleza. Começa com 6. Começa com 6. Então, com relação ao primeiro algarismo, não há escolha a fazer. Há uma possibilidade só. Começa com 6. Aí você vai imediatamente se recordar daquela questão do telefone, né? Na qual o primeiro dígito era sempre 2. Eu falei ainda há pouquinho, as questões vão começar a se repetir, né? Acontecendo já. Maravilha, e daí? O primeiro algarismo deve ser o 6. Não há algarismos repetidos. Isso quer dizer que o 6 não volta mais. Não aparece mais em nenhum lugar. Agora, o mais importante, tem o algarismo 7 em alguma posição, em algum lugar. Não sei qual. Ao contrário do 6, que nós sabemos estar com certeza absoluta na primeira posição, nós não sabemos onde o 7 está. O 7 pode estar ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta posição. Como eu não tenho como afirmar a priori onde o 7 está, eu preciso abraçar, levar em conta todas essas possibilidades. Eu preciso supor, por exemplo, que o 7 está na segunda posição. Supor que ele está na segunda posição. Mas nada impede de que ele esteja na terceira posição. Nada impede. Como nada também impede de que ele esteja na quarta posição. Tampouco impede, rigorosamente nada, que ele esteja na quinta posição. Ele está em algum lugar. Onde exatamente? Não sei. Então, esse leque de possibilidades você precisa levar em conta. Tá certo? Sempre lembrando que em todas essas possibilidades, o 6 vem em primeiro lugar. Né? Já sabemos que o 6 é o primeiro cara. Só não sabemos onde está o 7. Agora, se o 7 vier na segunda posição, nesta posição, na segunda, só vai haver uma possibilidade, que é justamente o 7. Agora, se o 7 vier na terceira casa, nesta terceira casa só vai haver uma possibilidade, que é o 7. O mesmo acontecendo nos outros 2 casos. Caso o 7 venha na quarta ou na quinta posições. Vamos ver agora o que vai acontecer com relação às demais casas, aos demais algarismos da senha. Vamos então terminar a resolução desse exercício. Na primeira possibilidade, temos um algarismo só possível na primeira casa, que é o 6, uma possibilidade para o segundo algarismo, que é o 7. Com relação às demais casas, de 0 a 9 eu tenho 10 algarismos. Como já gastei 2 nos da frente, sobram 8 possibilidades para o terceiro algarismo, 7 para o quarto e 6 para o quinto. Lembrando que os algarismos na senha são distintos. Nesse exercício ele foi claro, disse que todos os algarismos são distintos. Tá certo? Maravilha. O mesmo acontecendo nas demais configurações. Aqui na segunda posição, 8 possibilidades, na quarta, 7, na quinta, 6, e assim por diante nas demais configurações.
Isso quer dizer que em todas as linhas eu tenho 336 possibilidades, pelo princípio fundamental da contagem, bastando multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 1 vezes 1, certo? Então, se eu tenho 336 possibilidades em cada linha, ao todo, juntando todos os casos possíveis e imagináveis, quantas possibilidades, quantas tentativas a pessoa tem de fazer, no máximo, para descobrir a senha correta? É só somar 336 mais 336 mais 336 mais 336, dá 1344, certo? É importante você reparar agora que o contexto desse finalzinho não é do E, o contexto é do OU. Como assim? Não entendi. O 7, preste atenção nesse detalhe, o 7 pode aparecer ou na segunda casa, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Ele não aparece na segunda e na terceira, e na quarta, e na quinta posições. Não. Na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Quando o contexto for o do ou, você não multiplica, você soma, você adiciona. Por isso que no final, eu não multipliquei todo mundo. Eu, ao contrário disso, adicionei todo mundo. A resposta, portanto, é 1344, 336 vezes 4, né? Vezes 36, somado com ele mesmo, 4 vezes. Tá legal? Então, quando o contexto for do ou, você soma no final. Quando for do e, você multiplica. Questão de número 13, na Universidade Federal de Minas Gerais, vestibular, né? O número de múltiplos de 10 compreendidos entre 100 e 9.999 e com todos os algarismos distintos. Ele foi incisivo aí, ó. Todos os algarismos distintos beleza. Mais uma vez, o número de múltiplos de 10 compreendidos entre 100 e 9.999, com todos os algarismos distintos. Aí você tem que prestar atenção num detalhe. Se é entre 100 e 9.999, há dois casos a considerar. Há números nesse intervalo que tem apenas 3 algarismos e números que têm 4 algarismos. Então você tem que levar isso em conta. Se você tentar matar a questão num cálculo só, vai ficar difícil. Por quê? Porque do 100 ao 999 é um tipo de número com 3 dígitos, e do 1000 em diante, 4 algarismos, um segundo tipo de número, portanto. Então você, como na questão anterior, precisa separar a questão em dois casos diferentes, em duas etapas. Na primeira, levando em conta só números do 100 ao 999, só números de 3 algarismos. Na casa das unidades é a mais importante, né? Por quê? Na casa das unidades só pode um algarismo, só pode o 0, porque o enunciado falou que os números precisam ser múltiplos de 10. E você sabe que um cara só é divisível por 10 se terminar em 0, não é isso? É só você ver a tabuada do 10. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. Vezes 2, 20, 30, 40, 50, 60. Enfim, todos terminando em 0, não é verdade? Isso quer dizer que há apenas uma possibilidade nas unidades, que é ser ocupada pelo algarismo 0. A casa das unidades é a mais importante nesse exercício, porque é ela quem vai definir se o cara é ou não divisível por 10. Ok? Sobram 9 possibilidades para a centena e 8 para a dezena. Haja vista que ao todo são 10 algarismos, não pode haver repetição.
Já gastei um algarismo nas unidades, sobram 9 nas centenas, depois 8 nas dezenas. Certo? Ao todo, portanto, na primeira etapa, temos 72 possibilidades. Do 1000 ao 9.999 é o mesmo raciocínio, só que com um algarismo a mais, que seria o das unidades de milhar. Uma possibilidade só na unidade, tem que ser o zero, 9 no milhar, 8 na centena, 7 nas dezenas. Princípio fundamental da contagem, 504 possibilidades. Agora, abraçando os dois casos, levando em conta as duas hipóteses, os dois tipos de número, você vai somar para obter a resposta definitiva, né? 72 com 504, 576. Tá legal? Porque o número não pode ter, ao mesmo tempo, 3 e 4 algarismos. Ou ele tem 3, ou ele tem 4. O contexto aí no finalzinho é do ou. Por isso que você adiciona no final os resultados parciais da primeira etapa e da segunda. Questão 14, extremamente importante, é um dos tipos de questão de combinatória mais frequentes em concurso e nós vamos precisar aprender, portanto, como resolver. Não tem nenhuma novidade com relação às anteriores, é simples, mas por ser tão frequente, né, a gente vai dar uma atenção especial a ela. Considere os anagramas da palavra Brasil. Considere os anagramas da palavra Brasil. Aí são 4 itens. No primeiro, quantos existem? Maravilha. Antes de mais nada, vamos lembrar a vocês o que significa a palavra anagrama. Anagrama é qualquer reorganização das letras de uma palavra, visando formar outras, com as mesmas letras da palavra original. Simplificando um pouco a história, é você pegar as letras de uma palavra qualquer e embaralhá-las entre si, formando outras palavras, com ou sem significado na língua. Por exemplo, a palavra amor. Se você embaralhar as letras, pode encontrar anagramas interessantes, como Roma, ramo, mora, oram, isso, o que mais? M-R-O-A, R-M-O-A, R-M-A-O, enfim. No caso, esse anagramazinho aqui, ó, não tendo significado. Não tem problema nenhum. Não há uma obrigatoriedade em haver significado no anagrama, em relação ao dicionário, à língua. Ok, beleza. E daí? E daí que nós já aprendemos do que se trata um anagrama. Com relação à palavra Brasil, ele quer que você faça exatamente a mesma coisa. Embaralhe as letras, isso, para que você obtenha novas palavras com ou sem sentido. Brasil tem 6 letras. Portanto, qualquer uma das 6 pode ser a primeira escolhida por ti na hora de montar o seu anagrama. Tanto faz qual letra você escolheu para começar a palavra, o anagrama. Tanto faz. 6 possibilidades. Agora, a letra que você escolheu para começar não pode voltar. Não pode aparecer em nenhum outro lugar. Não é verdade? Portanto, sobram 5 possibilidades para a segunda posição, 4 para a terceira, 3 para a quarta, 2 para a penúltima e uma possibilidade apenas para a letra final. Tá certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar todo mundo, você vai obter 720 anagramas. Tá certo? Quer dizer, questão de anagrama é questão fácil, nenhuma novidade. É só você lembrar do que se trata um anagrama. É uma reordenação das letras de uma palavra. Melhor ainda, uma linguagem um pouquinho mais técnica.
é a permutação das letras de uma palavra. Em combinatória, quando você pega todos os elementos de um conjunto, todos sem exceção, e os embaralha, visando formar novos agrupamentos, com os mesmos elementos do conjunto original, e utilizando todos aqueles elementos do conjunto original, você tem então permutações, tá certo? Quando você pega o conjunto das letras da palavra Brasil, as embaralha, visando formar agrupamentos com todas as letras da palavra Brasil em ordens diversas, você tem o que eles chamam de permutação. Tá legal? É o embaralhamento dos elementos de um conjunto, visando formar agrupamentos dos quais todos os elementos do conjunto aparecem, mas em posições distintas.